Você sabia que existe um lado obscuro na terapia holística que você pode não estar observando? E isso serve tanto para as pessoas que querem fazer ou que já fizeram algum tipo de terapia holística e também aquelas pessoas que fazem cursos ou mesmo são terapeutas holísticas e estão atendendo atualmente ou pretendem atender atualmente. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa que fazer um atendimento de terapia holística é simplesmente fazer um curso, ter ali um diplominha do curso que você fez e já partir para a ação e ir direto atender. E que simplesmente aplicar aquela técnica que você aprendeu, que isso já vai ser o suficiente para você ajudar aquela pessoa a sair do problema que ela está. Ou mesmo você que está aí buscando uma terapia holística no momento, que está querendo fazer, você vê tantos profissionais, tanta gente divulgando, tanta gente fazendo propaganda da sua terapia holística e não sabe direito o que fazer, que profissional escolher, e você acaba indo meio que na sorte. Só que pode acontecer de você não estar com tanta sorte assim, você acabar cruzando com um terapeuta que não está preparado para fazer aquele atendimento com você. Eu sou a Vivian, eu sou terapeuta holística já há alguns anos, já atendi mais de 1.300 pessoas no decorrer desse período que eu faço parte desse mundo. E eu tenho bastante experiência com a dificuldade que o terapeuta tem no início ali dos seus atendimentos. Quando ele começa a fazer as primeiras divulgações, ou mesmo ele às vezes nem consegue começar, nem sabe por onde começar. Ou mesmo ele simplesmente publica ou começa a atender amigos e parentes e começa a atender achando que somente a técnica vai fazer com que ele tenha sucesso. E muitas vezes o terapeuta começa a prejudicar a própria vida justamente porque ele não sabe certas coisas que você acaba aprendendo somente no caminho. E é claro que hoje não existem muitas pessoas que estão ensinando como de fato diagnosticar e atender as pessoas que chegam até um terapeuta holístico. Então o terapeuta ele vai meio que no feeling dele, ele vai como ele acha que vai dar certo. E isso pode ser prejudicial tanto para ele mesmo quanto para as pessoas que ele vai atender. E muitas vezes chegam pessoas até mim para fazer as terapias, para fazer um reset quântico ou reparação essencial aqui com a gente. E essas pessoas chegam já dizendo que é a última alternativa porque elas já tentaram todo tipo de terapia holística e não conseguiram ter resultado. Isso é uma coisa que quase todo mundo que chega aqui fala. E então a pessoa faz a terapia aqui com a gente e soluciona o problema dela assim de uma forma muito rápida. E ela fica sem entender, né? Qual a diferença do trabalho que você realiza, Vivian, e do trabalho de todos os trabalhos que eu fiz com outros profissionais. Na verdade, nós temos que estar preparados para atender e não somente saber a técnica, porque saber a técnica é uma coisa mais mecânica, né? Agora, a preparação que nós fazemos, a forma como nós falamos com as pessoas, a forma como a gente pega as informações que a gente recebeu da pessoa que chegou até a gente pedindo ajuda, se você não souber pegar, colher essas informações e analisá-las para que você possa dar o melhor atendimento possível, fica muito difícil você dar resultado. Porque aplicar uma técnica não é simplesmente chegar lá e lembrar de cabeça aquilo que você aprendeu lá no curso e chegar lá e aplicar e vai tudo se resolver. Você precisa aplicar da forma correta. Assim como às vezes você faz aí, existem meditações, né? Existem limpezas que você faz em um canal do YouTube, por exemplo. A gente tem aqui uma meditação, por exemplo, que é a limpeza, né? A oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Então tem pessoas que simplesmente pegam o vídeo, intencionam alguma coisa, vão lá e fazem a oração e já se sentem melhor.
Tem pessoas que fazem uma outra limpeza qualquer que encontraram ali e já se sente melhor. E tem pessoas que fazem a mesma coisa e às vezes não se sentem melhor e falam que aquilo não está funcionando. Porque geralmente a pessoa está com tantas interferências, está com tantas coisas atrapalhando ali o campo dela, que ela não sabe sequer intencionar corretamente aquilo que ela deseja que aconteça para a vida dela. Às vezes, por exemplo, você está querendo salvar o seu relacionamento, você está querendo se entender com a sua esposa ou com o seu marido, e você vai e faz uma oração de 21 dias, intencionando que você se entenda com aquela pessoa. Mas às vezes, realmente, aquela história precisa ter um desfecho e você não sabe interpretar isso. Então você coloca como se o fato de você ter intencionado melhorar o seu relacionamento e seu relacionamento piorou, acabou, você interpreta isso como uma coisa negativa. Você interpreta isso como se a oração tivesse funcionado errado. E, na verdade, existem uma série de outros fatores que precisam ser analisados para você entender por que aquilo aconteceu. E eu aprendi isso um pouco na marra. Lá no início da minha trajetória, eu não conhecia nada de espiritualidade, comecei a ir atrás disso porque a minha mediunidade realmente explodiu e eu não conseguia mais ignorar isso. Por causa das coisas que estavam acontecendo comigo, eu não tinha mais como simplesmente dizer eu não quero ser médium, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero fazer isso. Porque aquilo ficou tão latente na minha vida que eu não tinha muita escolha, eu tive que aprender a lidar com isso porque não tinha mais volta. Então eu comecei a frequentar alguns lugares e aprender algumas coisas, mas depois que eu fiz o primeiro curso, eu achava que de alguma forma eu podia começar a fazer os atendimentos e não sabia como fazer isso inicialmente. Então eu fui fazendo como a maioria faz, pode ser que seja o seu caso como terapeuta, a pessoa vai atendendo, fazendo aquilo que ela acha. Então, sei lá, postar lá no Facebook, atendo com reiki, atendo com Theta Healing, atendo com radiestesia, atendo com tal coisa. E só isso. Ou mesmo você começar a oferecer para os seus amigos, para as pessoas ali próximas, né, algum tipo de atendimento e assim você conseguir começar. Mas existe uma forma que eu comecei a fazer, que foi a forma que funcionou, que foi a forma da identificação. Muitas pessoas achavam, aliás, antigamente, que o mais importante era a pessoa ter muita qualificação, ter um diploma, ter muita vivência e assim com os diplomas dela ela atrairia o público. E hoje você não atrai mais um público dessa forma. As pessoas hoje têm uma empatia maior, então elas buscam pessoas com quem elas se sentem mais parecidas. Elas acham que as pessoas que vão resolver o problema delas é a pessoa que viveu, que passou por coisas parecidas com as dela. Então a gente precisa ter muito mais essa questão de proximidade com a pessoa do que simplesmente eu vou pagar a propaganda ou eu vou postar todos os dias e uma hora as pessoas vão ver e vão ver que eu atendo, elas vão querer. Então existem formas de fazer isso e eu descobri algumas dessas formas e foi assim que eu fui aplicando. Então eu fui também aprendendo a me proteger. Porque se você é uma pessoa um pouco mais sensitiva, sendo você terapeuta ou sendo você uma pessoa que está querendo entrar nesse mundo aí da espiritualidade, né, ou já está em busca da sua espiritualização, você pode ser uma pessoa que é mais sensível. Então, às vezes você entra num lugar e a energia daquele lugar já te afeta. Ou você vai atender uma pessoa e a pessoa às vezes sai até melhor, só que você fica acabado, você fica destruído. E isso também não é bom, porque se você ficar sempre pegando as energias das outras pessoas que você vai atender ou das pessoas que estão aí na rua, significa que nunca você vai melhorar. E isso serve para a pessoa que vai ser atendida como para o terapeuta. Se você não aprender a se proteger, a blindar o seu campo, a não deixar essas energias entrarem no seu campo, você também não vai conseguir ter uma vida completamente plena. Então esse é um fator muito importante que o terapeuta
tem que incluir em seu atendimento. Ele não pode jogar a energia dele para o cliente, não pode deixar que a energia do cliente também interfira na dele. Assim como a pessoa que vai ser atendida, ou mesmo no seu dia a dia, você não pode permitir que a energia negativa das outras pessoas afete o seu campo, faça com que você, às vezes, passe a ter um monte de problemas emocionais, de sentimentos negativos, e aquilo nem é seu. Aquilo é uma coisa que você está pegando das outras pessoas. Então é muito importante a gente aprender a fazer essa separação. Só que a maioria dos terapeutas não sabe fazer essa separação, então ele leva um pouquinho da pessoa que ele está consultando e ele entrega um pouquinho também da sua energia. É claro que a gente tem essa troca com as pessoas que a gente interage sempre, mas a gente tem formas de fazer isso de uma forma que realmente não afete a nossa vida e nem afete a vida do próximo. E acontece sempre com as pessoas, principalmente as que estão iniciando, interferências muito pesadas. E foi o que aconteceu comigo lá no começo, né? Eu achava que saber a técnica era suficiente e comecei a fazer os atendimentos, né? E eu, na verdade, consegui ter uma ascensão muito rápida, eu consegui clientes muito rapidamente. Então, no primeiro mês que eu estava atendendo, eu já atendi mais de 30 pessoas, ou seja, eu estava atendendo aí mais de uma pessoa por dia, isso já no primeiro mês que eu comecei. Então, eu tive uma estratégia legal para conseguir divulgar o meu trabalho, para conseguir encontrar pessoas que quisessem fazer a terapia comigo, mas ao mesmo tempo eu estava falhando nessa parte que eu acabei de falar, que era a interferência da energia. Então, muitas vezes eu ajudava aquela pessoa que tinha me procurado com uma dor, com um sentimento ruim, né, com uma obsessão, com uma maldição, com várias coisas, e eu absorvia, eu pegava isso tudo para mim. E existem formas de você fazer com que isso não aconteça, mas você precisa também ter o aprendizado disso. E muitas vezes os cursos ensinam alguns tipos de proteção, só que não ensinam você a cuidar da sua parte emocional também, para você se blindar ainda mais. Então, lá no começo, eu me lembro que a terceira pessoa que eu atendi, ela estava com uma maldição, que na verdade foi uma magia que fizeram contra ela, e era uma magia para matar, de fato, para que aquela pessoa padecesse de vez. E ela estava realmente na UTI, ela estava muito mal e achava que não ia passar dessa. E era uma pessoa que eu conhecia, eu ofereci para fazer o atendimento e eu fiz o atendimento dela. E um dia depois, ela já tinha saído da UTI, e no segundo dia ela já foi para casa. E ela estava assim, realmente um caso grave, mas conseguiu resolver. E o que aconteceu foi que eu resolvi o problema dela, mas eu trouxe esse problema para mim. Porque eu não estava bem emocionalmente, eu não estava equilibrado, e eu sabia aplicar a técnica, mas eu não sabia que eu tinha que me blindar também essa parte emocional para que isso não interferisse em mim. E aí pegou tudo em mim. Eu fiquei doente, eu comecei a inclusive sangrar, comecei a ficar muito ruim e eu não sabia mais o que fazer e eu tive que aprender, aí apanhando bastante, para que isso não acontecesse mais. E ainda fiz mais alguns atendimentos que ainda me prejudicaram, né? E eu fui aprendendo a blindar mais o meu campo, através do meu autoconhecimento, através de aprender a controlar as minhas emoções e não me envolver também com essa história que a pessoa tinha trazido para mim e que muitas vezes tinha um apelo emocional. Às vezes, como a gente é muito sensitivo, quem trabalha com terapias, a gente tem muita sensibilidade e tem clientes também, tem pessoas que chegam para ser atendidas que também tem muita sensibilidade. Então você que é muito sensível, você pode ficar com tanta empatia que acaba sendo uma espécie de proteção. Você quer proteger aquela pessoa e você se coloca na frente. É como se aquela pessoa fosse ser agredida e você entrasse na frente para protegê-la. Só que não é assim, né? Se a gente vai entrar na frente, a gente tem que estar com um escudo bom para a gente não acabar se ferindo também no caminho. E muitas vezes o terapeuta que vai te atender, ele não está com a intenção de fazer mal para você. Eu não estou dizendo aqui que os terapeutas são ruins, que eles são pessoas más e que eles fazem algo para prejudicar. Mas existem terapeutas, por exemplo, que têm uma crença limitante.
eles têm medo de ficar sem clientes, por exemplo. Aí você é cliente daquela pessoa e você está indo lá para você melhorar de alguma coisa. E essa pessoa não trabalhou isso dentro dela. Então ela tem uma crença limitante de que se ela resolver o seu problema, no subconsciente, tá? Ela não sabe que ela pensa assim, mas ela tem aquele sentimento de que se ela resolver o seu problema, você não vai voltar mais, você não vai mais ser atendido por ela. E aí ele vai deixar de ganhar por aquele atendimento. E, gente, não é por mal. Não é por mal, a gente vive aqui nesse planeta um inconsciente coletivo de muita escassez. As pessoas estão sempre com medo de não ter dinheiro, estão com medo de não conseguir pagar suas contas. E esses sentimentos que fazem elas agirem dessa forma, né? Então a gente sempre quer proteger as nossas coisas, os nossos bens, a gente não quer perder. Então esse instinto de proteção e esse medo de não conseguir ganhar faz com que muitos desses terapeutas acabem não conseguindo resolver o problema da pessoa. Eles querem resolver no consciente, mas o inconsciente deles está dizendo: resolve, melhora, mas não resolve, porque se você resolver, esse cliente não volta mais. Então essa é uma crença que acaba atrapalhando muito também o terapeuta e também atrapalhando aquela pessoa que está tentando se desenvolver. Quando a gente faz aqui o reset quântico, nós até temos essa premissa de falar para a pessoa: coloca tudo o que você quer resolver. Pode colocar qualquer coisa, em qualquer setor, em qualquer área, pode colocar emocional, pode colocar dor física, pode colocar qualquer coisa que você está sentindo que está te desagradando, no trabalho, no relacionamento, porque a gente vai fazer uma limpeza de todos os campos que você solicitar aqui nesse trabalho. Então a gente já não tem mais essa crença, a gente já não tem mais esse medo. E é por isso que a nossa terapia acaba sendo muito efetiva, porque nós queremos resolver o problema daquela pessoa. Ah, mas Vivian, e aí essa pessoa vai vir uma vez só e ela nunca mais voltar? Às vezes a pessoa volta, porque a vida, ela continua acontecendo. Então, se a vida continua acontecendo, essa pessoa pode vir a ter outros problemas. Só que quando ela tiver outros problemas, ela sabe que eu resolvo rápido para ela e que eu consigo ajudá-la rapidamente, né? Então, ela não vai ficar procurando em outros lugares, ela vai vir direto aqui. E eu tenho diversos clientes que sempre quando eles não estão bem, a primeira pessoa que eles pensam é em mim. E quando eles veem alguém que não está bem, eles também indicam o meu trabalho para outras pessoas. E é por isso que, por não ter essa crença de que eu vou ficar sem, eu acabo conseguindo muito mais clientes, porque eu tenho as indicações, eu tenho os depoimentos dessas pessoas que resolveram o problema delas rapidamente, e ainda tenho essas pessoas que elas vão voltar, porque a vida não acaba. Então, por exemplo, se você tem um carro e o seu carro, você acabou de trocar o pneu do seu carro. Se você comprou um pneu bom, se você teve um bom serviço, daqui a pouco pode ser que você precise trocar de novo de pneu. Pode ser que o seu pneu fure, né? Pode ser que você precise de uma outra coisa, um alinhamento, um balanceamento. Você vai procurar de novo aquele lugar que te atendeu bem, que resolveu o seu problema, que não te deu dor de cabeça, que te atendeu bem. Só que isso não passa pela cabeça dessas pessoas. Aliás, conscientemente passa, mas no inconsciente não passa. E aí esse terapeuta, que poderia ser muito efetivo, que poderia ajudar muitas pessoas, ele acaba não ajudando. E muitas vezes ele acaba até prejudicando. E tem aquelas pessoas que não estão realmente preparadas. Elas fizeram, às vezes, um curso e elas não deram continuidade nesse entendimento, nesse conhecimento. Elas não se aprofundaram, elas não sabem sequer fazer uma análise mais profunda, elas não sabem olhar para as dores daquela pessoa e entender o que está por trás. Por que é que uma pessoa tem, sei lá, 18 anos de dor de cabeça, como a gente teve recente aqui, uma pessoa que chegou aqui que tinha 18 anos de enxaquecas terríveis, que afetava completamente a vida dela. E ela veio fazer por causa das enxaquecas e por causa de outros probleminhas pessoais, mas nós conseguimos fazer com que essa pessoa, não diretamente no reset quântico, né, ela melhorou, mas ela ainda tinha algumas dores emocionais, nós trouxemos ela para a reparação essencial e depois de uma única sessão de reparação essencial, essa pessoa nunca mais teve dores de cabeça.
Mas por que a gente conseguiu resolver essa questão? Porque nós sabemos aprofundar naquele assunto, nós sabemos interpretar, nós sabemos fazer a leitura dos problemas das pessoas. E isso é uma coisa que o curso de terapia holística não ensina. Então, quando você for ser atendido por alguém ou quando você for atender alguém, saiba que se você não souber isso, a sua efetividade vai ser muito menor. Então, para você escolher alguém que vai atender você ou para você atender de forma assertiva, se você for terapeuta, você precisa saber se aprofundar naquelas questões. Não adianta somente fazer o curso e ter o diplominha pendurado na parede. As ferramentas que um terapeuta holístico tem, elas vão muito, muito, muito além da técnica que elas sabem. Então, se você sabe Theta Healing, eu sei Theta Healing, eu sei Reiki, eu sei radiestesia, eu já fiz diversos cursos, eu faço mesa radiônica, eu faço um monte de coisa, já fiz várias coisas, então eu sou um terapeuta completo. Você nunca vai ser um terapeuta completo se você não souber fazer essa leitura, ter esse contato da emoção que o seu cliente passa, do sentimento que ele demonstra, entender e interpretar todas as dores que ele te traz. E aí você vai entrar nessa parte que eu falei, que é o título desse vídeo, que é a parte obscura da terapia holística. É quando o terapeuta, ele tem a intenção primordial de ajudar, só que ele, na verdade, está atrapalhando a evolução daquela outra pessoa. Porque, como ele não sabe direito o que ele está fazendo, ele está só aplicando aquela técnica, ele vai começar a afundar e vai afundar a pessoa junto, né? Ou, às vezes, ele vai ter uma ascensão. Por que ele vai ter uma ascensão? Ele vai ter uma ascensão porque ele está sendo sustentado por entidades que estão usando ele para poder prejudicar aquelas pessoas que ele está atendendo. Então, eles dão um pouquinho, né? Joga ali uma isca, você melhorou um pouquinho nisso daqui, mas em outras coisas aquela pessoa está piorando. A pessoa não está tendo uma evolução, ela não está recebendo realmente a limpeza daquilo que ela veio buscar para limpar. Então, você tem que tomar muito cuidado se você é terapeuta ou se você vai se consultar. Mas, principalmente se você é terapeuta, você tem que tomar muito cuidado porque às vezes você não sabe que você está obsediado, que você está com uma série de entidades aí que estão controlando determinados sentimentos e pensamentos seus e estão fazendo com que você prejudique essa outra pessoa que você está atendendo. E aí você pode até estar conseguindo um monte de clientes, mas esses clientes, eles estão tendo outros problemas ali, que às vezes não é relacionado àquilo que eles vieram tratar, mas você está colocando isso no campo deles. Então é importante. Eu conheço algumas técnicas aí, algumas terapias, né, e alguns grupos terapêuticos que inclusive formam pessoas que fazem terapias e que trabalham com entidades super negativas. E a vida daquelas pessoas começou numa ascensão, elas fizeram curso, começaram a atender, estavam bem e de repente desandou tudo. E vieram procurar a gente, e já foram várias pessoas desse mesmo lugar. Essas pessoas vieram procurar a gente e nós descobrimos que elas estavam nessa situação que eu falei aqui. Elas estavam obsediadas, estavam com hordas inteiras de magos negros que estavam coordenando o trabalho energético e espiritual que elas estavam fazendo em outras pessoas. Então, eles ajudavam, melhoravam alguma coisinha aqui, só que eles estavam cheios de pactos, cheios de contratos negativos e eles estavam, sem saber, trabalhando para algo negativo. Então é muito, muito importante que o terapeuta ele também tenha essa colaboração das outras pessoas, de outros terapeutas, que saibam fazer esse diagnóstico dele, porque às vezes você acha que você tá tudo maravilhoso, mas eu alinho meus chakras, eu cuido do meu campo, eu estou aqui sempre me trabalhando, mas você não está enxergando, né, que se sua vida não está indo para frente, se você não está conseguindo viver da terapia, por exemplo, meu sonho é deixar o meu emprego e viver da terapia, mas parece que isso fica travando.
em algum momento alguma coisa trava, ou o seu cliente fica bom, mas você está mal, né? Ou você atende e você fala, nossa, fiz um atendimento top, muito bom hoje, e o cliente vem e reclama e fala que não teve resultado, que não melhorou. Esses são alguns sinais de que pode ter alguma coisa errada com os atendimentos que você está fazendo. Pode ser que você esteja nesse lado obscuro da terapia holística e você talvez nem saiba. E você que vai ser atendido por qualquer terapeuta holístico, você precisa ficar de olho nesses sinais. Se a pessoa ela não está bem, é uma pessoa que está sempre reclamando, é uma pessoa que fala mal das outras pessoas, é uma pessoa que você percebe que ela não está muito no prumo, né? Que ela não está muito equilibrada, é um sinal de que essa pessoa pode não estar fazendo o melhor trabalho. Mas isso não significa que essa pessoa seja ruim, não significa que essa pessoa não possa ser uma terapeuta boa. Significa apenas que naquele momento aquela pessoa não está legal e ela não está equilibrada ainda. Então essa pessoa precisa se trabalhar. E se você prestar atenção aí nos sinais, você vai conseguir encontrar um terapeuta mais alinhado com a sua energia e que vai realmente poder te ajudar. A terapia holística é uma ferramenta maravilhosa, são várias ferramentas, inclusive, que são maravilhosas, que podem realmente transformar a vida das pessoas, podem, inclusive, sanar de vez vários problemas que às vezes a pessoa está levando, está trazendo de muitos anos, inclusive casos de dores, né, de até doenças. Então, a terapia holística, ela é muito completa, ela pode ser muito completa, ela pode ajudar muito você no seu despertar espiritual e nas suas curas diversas, emocionais, psicológicas, sentimentais, energéticas, espirituais. A terapia holística é uma ferramenta incrível, só que você precisa ter esses cuidados, você precisa ter certeza de que aquela pessoa que você está entregando ali o seu campo para ela movimentar, para ela mexer, que essa pessoa vai ter condições de ajudar você e não acabar te atrapalhando ainda mais. Eu trago sempre aqui no canal dicas de como você faz para identificar se você pode estar sendo vítima de magia, se você pode estar com o seu campo afetado, se você pode estar com obsessores, pode ter uma maldição aí na sua vida, se você pode estar com alguma interferência que está interferindo em você ou fazendo com que outras pessoas tenham problemas com você. Eu sempre trago essas dicas aqui e isso já vai ajudar muito vocês nessa evolução e vai ajudar também vocês a escolherem melhor, a aguçar a intuição e entender o que está acontecendo ao seu redor antes de você se jogar de cabeça em um lugar qualquer aí que pode acabar prejudicando você. Então você já tem muito material aqui nesse canal para você identificar também o que pode ser que está afetando a sua vida, que está te prejudicando. E você que é terapeuta também pode seguir muitas das dicas que eu dou aqui para você poder começar a aplicar aí nos seus atendimentos e também a se perceber melhor, se trabalhar e prestar mais atenção no que está acontecendo dentro dos seus atendimentos. Por que é que você não está conseguindo mais clientes? Por que é que você não está conseguindo realmente ser efetivo ou fazer com que as pessoas te indiquem e voltem? Né? Eu vou começar também, a partir de agora, a dar algumas dicas para vocês que são terapeutas, então não percam os próximos vídeos, que eu vou estar sempre falando um pouquinho, né, da minha experiência aqui como terapeuta, dos atendimentos que a gente faz, das dores que as pessoas sentem, mas eu vou estar falando um pouquinho também com você que é terapeuta e que está querendo sair, né, às vezes dessa mesmice, está querendo realmente viver de terapia e não está sabendo por onde começar, ou até já começou, mas está aí meio perdido, sente que não está conseguindo render tudo que você gostaria. A gente vai dar dicas aqui também para vocês. E continuamos aqui também com os nossos atendimentos, com o reset quântico, reparação essencial, limpeza energética e espiritual. Se você está precisando aí dar um up na sua vida, se você é terapeuta e está com tudo bloqueado, de repente é isso aqui que vai ajudar você a se desbloquear. E você que está com problemas emocionais, que está aí com dores no corpo, que tem qualquer tipo de problema no seu trabalho, na sua vida pessoal, a gente também pode te ajudar através das nossas terapias. É só entrar em contato com a gente, os nossos contatos sempre ficam aqui na descrição de todos os vídeos. E se você gostou,
também não esqueça de deixar o like. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal para você receber as notificações e saber tudo que a gente está fazendo. E deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero conhecer mais vocês e me conta. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Você que é terapeuta ou você que procurou aí terapias e até agora não acertou a mão? Conta para mim aqui que eu quero conhecer mais vocês, tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!